Muito bem, caros colegas, chegamos à nossa 8ª aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. Na aula anterior, nós exploramos os estados da mente, os trabalhos intelectuais e as operações mentais estruturantes do trabalho analítico em inteligência. Agora, nós vamos avançar para entender como esses elementos se desdobram nos tipos de conhecimento formalmente reconhecidos pela Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, a DNPEN. Você vai perceber que cada tipo de conhecimento não apenas expressa um nível de análise cognitiva, mas também define o tipo de produto técnico que será elaborado, seja um informe, uma informação, uma apreciação ou uma estimativa. Vamos em frente. Tipos de conhecimento na inteligência penitenciária. A Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, a DNPEN, ela classifica os tipos de conhecimento com base em 3 fatores. O estado da mente do profissional da IPEN, no momento da análise, ou seja, estudamos na aula passada, ignorância, dúvida, opinião ou certeza. O nível de elaboração intelectual envolvido, também estudamos na aula passada, ideia, juízo ou raciocínio. E a dimensão temporal do objeto analisado. Aqui estamos se referindo ao passado, ao presente ou projeção futura. Com isso, são definidos os 4 tipos de conhecimento que resultam em produtos formais distintos da atividade de inteligência. O primeiro deles é o informe. O informe é o produto que o analista redige quando já consegue formular um ou mais juízos, ou seja, quando ele já comparou ideias e estabeleceu alguma relação entre elas, mas ainda pode estar em estado de dúvida, opinião ou certeza. Então, ele é voltado para fatos passados ou situações atuais e exige que o profissional já tenha domínio básico da metodologia de produção de conhecimento. Em resumo, o informe é mais descritivo e não exige o raciocínio mais elaborado. Ele não é uma mera narrativa, mas também não exige análise profunda de causas ou projeções. Vamos então para um exemplo aplicado. Relato indicando possível articulação entre 2 internos com base em observações preliminares, ainda sem validação cruzada. Ok? Agora, informação. Vamos falar da informação. A informação, no contexto da inteligência penitenciária, ela é um conhecimento mais elaborado. Ela resulta de um processo de raciocínio completo, ou seja, o analista reuniu dados, formulou juízos e chegou a uma conclusão lógica bem estruturada. A mente aqui, ela está em estado de certeza. Esse tipo de conhecimento também se aplica a fatos passados ou presentes, mas agora com maior profundidade. A produção de uma informação exige que o analista domine a metodologia completa da inteligência penitenciária, porque envolve interpretação, análise e validação técnica. Exemplo aplicado: confirmação com base em diversas fontes de que determinado supervisor está envolvido com o tráfico de drogas no interior da unidade. Ok? Agora vamos para o terceiro, que vamos falar da apreciação. A apreciação também é fruto de raciocínio, mas com uma diferença fundamental, pessoal. Aqui, o analista ele ainda está em estado de opinião, ou seja, ele não tem certeza absoluta sobre os fatos analisados. A apreciação ela pode conter projeções futuras, mas essas projeções elas são feitas com base na percepção do analista e não em estudos técnicos de prospecção. Em outras palavras, a apreciação ela é analítica, mas ainda não é conclusiva. Ela aponta os caminhos, ela levanta a hipótese e permite certo grau de antecipação, porém, sem o rigor técnico das estimativas. Exemplo aplicado: análise sugerindo que um grupo de internos com comportamento atípico e discurso de confronto
pode estar se articulando para um motim, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a estimativa. A estimativa é o tipo de conhecimento mais avançado. Por quê? Porque ela também resulta de raciocínio, mas com foco claro, antecipar o futuro com base em técnicas de prospecção. Além do domínio da metodologia de inteligência penitenciária, o analista ele precisa aplicar ferramentas específicas, como análise prospectiva, como análise de cenários, SWOT, a técnica Delphi, análise de tendência, entre outras. E quanto a essas técnicas, nós vamos abordar algumas no próximo bloco, ok? No módulo 2. Percebam que aqui a mente do analista ela está em estado de opinião, mas a construção dessa opinião ela é embasada em estudos formais e dados estratégicos. Exemplo aplicado. Projeção da expansão territorial de uma facção no sistema prisional paulista, considerando dados da inteligência acumulados nos últimos anos, padrões de recrutamento, movimentação de interno e fluxo de comunicação interceptados. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que você tenha aprendido a diferenciar os produtos da inteligência de acordo com o grau de certeza e complexidade analítica. Espero que você tenha conseguido reconhecer a aplicabilidade de cada tipo de conhecimento conforme o contexto da inteligência penitenciária. E também compreender que tipo de produto define o formato, o uso e o grau de responsabilidade envolvido. Na próxima aula, vamos estudar o ciclo da produção do conhecimento, que articula os processos mentais e os produtos da inteligência em uma sequência metodológica estruturada. Nos vemos lá. Saudações fraternas para todos.